Boa tarde, gente. Vou começar pedindo desculpas pelo barulho, porque tem uma galerinha da CPFL trabalhando aqui na rua e eles estão neste momento com uma britadeira. Não basta o barulho dos caminhões, enfim. Eu andei sumida um tempo, mas eu já gravei um vídeo, eu acho que a semana passada, falando por quê. E já tô de volta, tô na ativa. O ano começou, tô com a toalhinha, porque a gente que tá na menopausa sabe que esse calor de dia, o ano começou porque acabou o carnaval, todo mundo fala que é assim que funciona. E esse período, né, eu vou responder algumas perguntas que muita gente tem feito. Nesse período eu fiz muitas reflexões. Vamos lá, sobre estar ou não de repente rosa. Sim, eu continuo no grupo, não como responsável, eu não sou mais a diretora, coordenadora, presidente, sei lá como que chamava, né? Apesar do grupo ter se transformado em um instituto há pouco tempo, eu estou à frente do trabalho, fiquei à frente do trabalho por 5 anos e não tirei ano sabático, nunca, eu nunca abandonei a causa. E hoje eu tenho a certeza de que nunca vou abandonar. Vamos falar de causas. Eu já abracei várias causas na minha vida. Em 2008, já contei que o meu marido sofreu um acidente, muita coisa aconteceu, até já pedi autorização para ele para contar essa história qualquer dia. Eu tenho muita história para contar, mas essa daí vai ter que ser um vídeo só para ela, porque é uma história longa. E eu desde então, eu senti que o meu destino, o meu rumo, eu deixei de trabalhar registrado e que eu queria me dedicar a ser mãe e também abraçar algumas causas, né? Muita gente sabe, muita gente me pede para escrever sobre isso, para contar algumas histórias, mas eu ainda não me sinto preparada. Mas em 2011 eu e meu marido demos início a um trabalho que fez história na nossa cidade, na paróquia Santa Gertrudes, que foi o Encontro de Jovens com Cristo. E de lá eu tenho muitas histórias, não vou saber falar, mas acho que mais de 500 jovens que a gente teve contato, que a gente foi responsável por evangelizar e indicar um caminho. Não sei se evangelizar é a palavra certa. Eu hoje, olhando para trás, eu penso que talvez eu nem estivesse pronta para aquilo. Mas é muito legal a gente encontrar as pessoas na rua, os meninos na rua. Alguns se conheceram lá no encontro, se casaram, né? Estão namorando, têm filhos e é incrível pra gente ver. Muitos ainda têm muitas lembranças, têm muito carinho pela gente. E assim, mesmo depois de tudo, a gente se afastou, fomos afastados e seguimos em frente, mas a função de tia e tio a gente nunca deixou. Muita gente até hoje, as pessoas perguntam por que tia Ceci tem. Muita gente me chamava já de tia Simone, já expliquei isso no primeiro vídeo. E depois veio o arco-íris. Então, do EJC era a tia Simone. Até hoje, alguns chamam a gente, encontra na rua e falam, né, pelas redes sociais. E aí a gente tem que abrir a foto para lembrar, porque é muito jovem. Aí a gente pergunta qual encontro que você fez. Ah, foi da camiseta preta, camiseta rosa, a camiseta lilás. É muito difícil para se lembrar. Um dia eu crio coragem para falar mais sobre isso. Hoje eu ainda não estou pronta. Bom, veio a causa do arco-íris, que foi um divisor de águas na minha vida. Estava conversando sobre isso ontem.
foi aonde eu cresci como ser humano, eu cresci como mãe, como mulher e comecei a ver muita coisa com os outros olhos, com outros olhos. Nossa, gaguejei. Enfim, não é só um lugar de voluntariado, é um lugar de muito aprendizado, de muita reflexão, é onde você para pensar no que você fez até agora e no que você pretende fazer dali para frente. E depois eu ainda estava envolvida com o arco-íris quando veio o câncer e eu entrei nessa causa que eu quero deixar isso bem claro, o meu trabalho específico é falar sobre prevenção, a minha história. E não vou falar, eu não estou aqui para julgar a forma que as pessoas escolhem para viver, se as pessoas bebem, se as pessoas fumam, se as pessoas vão para farra, o que as pessoas comem, porque a única coisa que eu sei é o que eu sempre falo quando eu vou dar depoimento, porque eu não dou palestra aí do depoimento, eu não sou palestrante. E é uma coisa que eu sempre falo, você pode fazer tudo certinho, você pode comer direitinho, aquela alimentação que a gente vê naqueles posts de vida saudável, um prato bem colorido, você pode ir para academia, malhar 3, 4 horas, eu já falei isso aqui para vocês. E você pode passar a vida sem tomar um porre, a única coisa que vai adiantar é você vai olhar para trás e falar, puta merda, cheguei nessa idade, não tomei um porre. Faltou alguma coisa. Enfim, se você não fizer os seus exames, se você não tiver controle do seu corpo, se você não conhecer o seu corpo, saber como está a sua triglicérides, a sua diabetes, o colesterol. Eu lembro na época da pandemia, todo mundo, não, fica em casa, fica em casa, fica em casa e passa álcool. Já, gente, pera, eu tenho 6 irmãos, né? E nós fizemos na época da pandemia muita chamada de vídeo e um dia eu perguntei, falei, viu, mas de modo geral, como estão os exames? Né? Isso é muito sério. Então, assim, a gente tem que se tocar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que falar sobre o nosso corpo, a gente tem que ouvir o nosso corpo e você não vai levar para o médico. No último vídeo eu falei, você tem que saber o que está acontecendo, pelo seu bem, de mais ninguém. Isso é só você que pode fazer por você. Então, eu fiquei um pouco cansada, assim, tá? É um trabalho difícil demais. É difícil trabalhar com um grupo de jovens, você ter o controle de 150 jovens numa tarde e você segurar a atenção deles e você ter certeza de que você está ensinando alguma coisa é muito difícil. É muito difícil você lidar com crianças vítimas de abandono, de maus tratos, de violência doméstica, de violência sexual. É difícil. Perto do grupo de jovens, o grupo de jovens vira um passeio no parque. Mas também eu acho que esse trabalho é o que eu estou há mais tempo, é muito difícil você lidar com a morte. Então, assim, não é uma situação que a gente consegue oferecer a esperança a todas as meninas. E quando chega a partida, a sensação que eu tenho é de que não adiantou nada. Então, o ano passado foi muito difícil para assimilar tudo. Foram muitas meninas, foram muitos conhecidos. E eu estava mesmo descansando, eu passei a diretoria para outra pessoa, mas eu continuo na causa. E não vou mentir, eu estava pensando em mudar o assunto, parar de falar um pouco sobre isso, mas eu agora tenho a certeza de que eu preciso continuar não falando só sobre isso. Eu não sou formada em nada.
o que eu falo é sobre a minha vivência, sobre o meu dia a dia, sobre coisas que eu aprendi. Eu leio muito e eu leio tudo. Ultimamente eu tenho lido até bula de remédio. E eu tenho procurado aprender as coisas de maneira informal, porque eu não tenho a menor paciência para frequentar uma faculdade e ter que fazer a mesma coisa todos os dias e olhar para as mesmas pessoas e sorrir. E, enfim, eu sou uma pessoa que eu acordo, eu tenho muitas ideias, a minha cabeça não para e eu quero colocar tudo em prática. E hoje eu ouvi de uma mulher que eu conheço bem pouco na academia, e ela falou sobre como foi importante um vídeo que ela viu aqui. Foi muito bom para ela. E às vezes a gente acha que não está agregando em nada na vida das pessoas e vem alguém ou alguma situação que te fala, peraí, pensa melhor. Então, assim, eu vou fazer algumas mudanças aqui no canal, eu vou começar pelo nome e eu vou chamar esse canal de Ponto Rosa e Vírgula. Para quem não sabe, Ponto Rosa e Vírgula é o nome do meu livro e o ponto é o câncer. O rosa é aquela transição, a parada para mudança. E eu estava no rosa e agora eu vou para a vírgula, ponto e vírgula, né? Nesse caso, o rosa entrou no meio, mas a vírgula é a continuação. E vamos seguir em frente. Eu não quero falar sobre o meu estado, porque eu tô bem, graças a Deus, ó. Agora que já desinchou, dá pra ver que foi feito um corte aqui e um corte por dentro. E agora é aguardar para fazer os exames e ver a questão do hormônio, como é que tá, e vida que segue. E eu quero continuar estendendo a mão a outras pessoas, porque eu estava procurando o meu lugar no mundo. Eu precisei desse tempo para saber o que eu realmente queria. Vocês já pararam para pensar, né? Na semana passada, a minha instrutora de Pilates falou sobre isso. Ela falou como que vocês acham que vocês influenciam as pessoas. Coincidentemente, hoje eu ouvi dessa moça e mais uma outra situação que talvez um dia mais para frente eu fale sobre isso. E aí, o retorno que a gente recebe, eu vejo que muitas mulheres se identificam com as coisas que eu falo, e porque muitas não têm, não é coragem, eu não vou falar coragem, mas não tem essa facilidade para lidar. Eu também não tinha. Eu aprendi muita coisa no longo dessa caminhada, eu conheci muita gente e eu tenho a minha necessidade de falar, eu gosto muito de falar. Às vezes eu passo 8 horas sem dar uma palavra com um ser humano, porque eu falo para os cachorros. E assim, eu quero continuar, eu quero seguir em frente, eu quero oferecer o meu ombro para as pessoas e eu quero falar do que eu sei. Muita gente sabe que eu prefiro não usar muito termo técnico, coisas pelas quais eu não sei falar. Eu posso falar de mim, do meu psicológico, de como eu reajo, de como eu reagi, de coisas que eu vi acontecer, quais foram as lições que eu tirei, não só nesse sentido, mas em muita coisa no meu dia a dia. Então, ponto rosa e vírgula, e vamos continuar, mas vamos falar de mulheres com mais de 40, como eu conversei com uma amiga minha aqui outro dia, os 40 e tantas, mulheres com mais de 40 anos que simplesmente não sabem para onde elas vão. Porque chega uma hora que, poxa, os filhos cresceram, eu vou ficar nessa parada aqui, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, eu pretendo daqui para frente, vou dar continuidade em vários projetos, só que eu vou continuar ao meu modo, dentro das coisas que eu acredito. E eu sei que muita gente não vai entender, quem não entender me pergunta, e quem entender segue e acredita. Vou fazer algumas mudanças agora mesmo e vou postar uma explicaçãozinha lá no
nas redes sociais. E é isso, gente. Agradeço muito a vocês pelo carinho. Terça-feira eu completei 49 anos e às vezes eu me sinto com 85, de tanta história que eu já vivi, e às vezes ainda me sinto com 17. Eu só não sei ainda se eu tô me sentindo com 49. Meu filho sempre pergunta como é que é ter quase meio século. Mas eu tô feliz, eu fico muito feliz quando a minha sobrinha me chamou de tia Porra Louca, e eu sou mesmo. Eu adoro ser assim, e principalmente depois que eu fiquei doente, que eu vivi tudo que eu vivi, aquela história toda que vocês já sabem, que eu conheci um monte de gente, que eu perdi um monte de gente que eu nunca imaginei que eu perderia. Eu tive uma perda o ano passado, não sei se é perda, se é perca que fala, mas é uma pessoa que eu conheci há muitos anos e eu jamais pude imaginar que aquilo aconteceria. Já tá para fazer um ano, já fez um ano, eu não sei. Mas enfim, a vida segue. E o meu propósito é falar sempre que existe vida. Gente, o Frederico tá latindo no meio do vídeo. Frederico, o que foi, Frederico? Vem aqui falar com as pessoas, vem, perdoem o Frederico se ele latiu de novo. Frederico, não dá. Como que a gente vai influenciar as pessoas desse jeito? Eu esqueci o que eu estava falando. Agora ele veio latir aqui, gente. Vai pra lá, Frederico. E é isso, gente. Eu adoro quando dizem que eu sou porra louca, quando dizem que eu sou referência, mas eu gosto de ser referência de coisas boas e vida real passando na tela do seu celular. E eu gosto, meu Deus do céu, lasqueira! Eu gosto de falar da minha vida como ela é. É isso. Estão vendo como ele é fofinho? Vai pra lá, criatura. Vai. Vai latir lá no portão. Tá difícil da gente terminar essa conversa, mas aguardem mais novidades. Logo eu volto, tá? Beijinho, obrigada pelo carinho de todos. E eu sou minha, só minha e não de quem quiser. Beijo.